Mateus capítulo 14, verso 22. A fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Logo, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-os, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da roupa dele, e todos que tocaram ficaram curados. O medo de Pedro, no primeiro momento, o fez gritar, mas num segundo momento o levou a confiar em Deus e a experimentar o milagre de andar sobre as águas. O milagre de viver aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é da normalidade do ser humano, que é andar, se firmar em água. Pedro vivenciou uma das experiências mais incríveis da sua vida de início de fé. Ele andou sobre as águas, porém, quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar. E assim é na nossa vida. Quando nós, por meio da fé, obedecemos a palavra de Deus, a voz do Senhor Jesus, nós começamos a andar sobre as águas, vivemos experiências incríveis, profundamente reveladoras e transformadoras, mas em determinado momento sentimos desânimo, sentimos tristeza, sentimos que não é para nós, sentimos que somos muito pecadores, sentimos que somos fracos demais, sentimos que somos débeis, ignorantes, sentimos toda sorte de sentimento que nos leva a não ser a afundar nas águas da fé firme que traz resultados, afundar nas emoções que em nada nos acrescentam quando tratamos de fé. O importante não é sentir, o importante é acreditar e obedecer a palavra de Jesus. Ele disse: "Então venha." E o que devemos fazer é corresponder a esse chamado e ir.
ir sobre as águas da dificuldade, sobre as águas dos impossíveis, sobre as águas de tantos problemas que assolam a nossa vida aqui na terra, mas confiando na palavra de Deus, praticando essa palavra, nós conseguimos andar sobre as águas. Isto é, viver o incrível, o sobrenatural, o impossível de Deus na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia, e abandonar aquele medo inicial que todos nós vamos ter, e abandonar então o medo também em segunda instância. E se assim ficarmos firmes, nos mantermos perseverantes e sermos salvos. Mas se em meio à fé inicial nós dermos ouvidos aos sentimentos e não à fé racional, a fé que pensa, a fé lógica da palavra de Deus, que é plantar e colher, praticar e viver aquilo para que qual a palavra de Deus nos foi enviada. Logo depois dessa vivência, o Senhor Jesus atravessou de barco e chegou em Genezaré, aonde os homens do lugar já o reconheceram. Deram atenção à pessoa que estava chegando naquela região, que era o Senhor Jesus. Espalharam essa notícia rapidamente e então levaram até o Senhor Jesus todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos que tocaram ficaram curados. Todos que tocaram ficaram curados. Porque a cura, pela graça do Senhor Jesus, é concedida pela fé. Se eu tenho fé que ao toque das roupas, das vestes do Senhor eu sou curado, eu serei. Se eu tenho fé que será empenhando sacrifícios, eu serei curado, eu serei. Se eu tenho fé que o resultado vem em um instante, eu terei. E se eu tenho fé que o resultado vem em dias, assim será. Pois a palavra de Deus também nos diz: assim como imaginou na sua alma, assim é. Assim será. Que Deus nos abençoe e essa mensagem nos encha de alegria e paz e confiança na misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.